Um dos momentos mais aguardados, mas que ao mesmo tempo gera muita insegurança em um consultor organizacional no início da sua carreira, é quando o cliente diz: Ok, gostei, quanto o projeto vai custar? Ou então, por favor, me envie uma proposta até tal data. Isso porque precificar é realmente algo que carece de planejamento e carece de nós pensarmos em alguns modelos previamente antes de partirmos para a elaboração de propostas técnicas e comerciais. Do contrário, poderemos subvalorizar ou subfaturar o projeto e aí teremos prejuízo, ou corremos o risco de perder o projeto por ele possuir um valor de investimento que o cliente não esteja predisposto ou não seja convencido a desembolsar. Eu sou Rafael Mótola e é sobre isso que falaremos hoje, a importância da precificação ao se preparar uma proposta técnica e comercial. Fique comigo e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O primeiro passo ao definir um modelo de precificação é mudança de mentalidade. Exatamente, mudança de mindset. Muitos consultores precificam com base no valor da hora técnica aplicada. Então atribuem um valor, arbitram um valor comumente praticado no mercado ou que imaginam ser um valor que vai custear seus custos operacionais e lhe dar mais um pouco de margem e arbitram um valor de hora técnica. E 20 horas técnicas significam 20 horas técnicas aplicadas multiplicadas por este valor. Veja bem, isso não está de todo errado. Para alguns projetos curtos, projetos de baixa complexidade, nós podemos precificar talvez por hora aplicada. Mas muitas vezes, quando insistimos tão somente nesse modelo e não utilizamos a hora aplicada tão somente como um dos elementos, uma das partes da fórmula da precificação, nós podemos estar deixando muito dinheiro em cima da mesa. Por quê? Porque a gente falou do modelo da hora aplicada. Vamos falar agora do segundo modelo, que é o de valor fixo para o projeto, ou de valor global para o projeto. Como isso funciona? Bom, imagine você que um cliente com o seu conhecimento, com a sua experiência, com as suas cicatrizes e com o seu repertório, obterá a partir da sua contribuição um lucro ao final de R$ 1 milhão, ou um saving, uma economia ao final desse projeto de coisa em torno de R$ 1 milhão. Pergunto para você, não seria justo que você partilhasse desse ganho ou de que você partilhasse desse save, fazendo jus a 10 ou 15% aproximadamente deste valor? Para isso, obviamente, é necessário que você tenha meios de investigar quais serão os ganhos desse projeto, o que o cliente obterá, quais são as dores atuais do cliente, realizar um bom diagnóstico com a finalidade de confirmar, com um viés confirmatório. E aí talvez R$ 100 mil ou R$ 150 mil, ao invés de cobrar por hora técnica, seja um bom modelo. Você compreende? Então esse é o segundo modelo, o valor por preço global ou valor global. Vamos a um terceiro modelo, que é o modelo da recorrência. Ou seja, o cliente nos apresenta um problema e ele precisa que nós atuemos de forma sistemática, recorrente e constante. Muito bem, podemos dividir esse nosso esforço ao longo de 6 meses, ou 12 meses, ou 18 meses, e ao longo desse tempo estar disponível para algumas atividades, e talvez até com alguma carga horária específica para algumas atividades de interação, consulta, assessoria, mentoria, treinamento, através de um valor fixo que será desencaixado e investido pelo cliente ao longo dessa linha do tempo, com uma recorrência mensal. Se assim definirmos, ou bimestral, ou bimensal a cada 15 dias, então este seria um terceiro modelo, o modelo da recorrência, o modelo da repetição com parcelas fixas. Um quarto modelo que eu quero contar para você, e é um modelo muito interessante, cuidado para não confundir com o modelo 2, é o modelo do sucesso ou o modelo do risco, baseado em risco.
Neste modelo, nós ajudamos o cliente a definir um problema, ajudamos o cliente a definir um saving, né, uma economia a ser obtida, ou um lucro a ser obtido, ou a resolução de um problema, ajudamos o cliente a quantificar isso em valor monetário e propomos para o cliente que temos condições de desenvolver o projeto, vamos com ele desenvolver o projeto, desde que o valor de investimento seja concebido a partir de uma fórmula, onde 10 a 20% somente do valor de investimento serão uma parcela fixa, né, ou algumas parcelas fixas, e todo o restante, 80 a 90% do valor de investimento será baseado em risco. Para isso, nós precisamos ter muita certeza dos indicadores que irão ancorar este projeto. Por quê? Porque faremos jus, por exemplo, a 15 ou 20% do ganho que o cliente obter naquele projeto. Então, por exemplo, se o grande objetivo do cliente é aumentar a produtividade de 55% para 75%, o quanto isso significa, desde que haja, né, possibilidade de venda, né, desde que hajam muitos gargalos na empresa, o quanto significa esse salto de produtividade de 55% para 75% em valores monetários? Muito bem, nós poderíamos ajudar o cliente, digamos que seja 2 milhões de reais de faturamento, então este projeto poderia custar de 150 a 200 mil reais tranquilamente na sua parcela variável, e ser composto ali de uma parcela fixa de aproximadamente 30 a 40 mil reais no início para start do projeto, para mobilização da equipe ou nossa própria mobilização, se nós tão somente é que vamos participar do projeto. Vamos a um outro exemplo. Numa empresa agora prestadora de serviços, nós nos predispomos a ajudar a reduzir os custos operacionais de uma empresa de logística e transporte, por exemplo, e reduzir as faltas e as avarias de carga geradas no transporte. Como é que nós podemos quantificar isso? Da mesma forma, fazendo uma fórmula onde pequena parcela será uma parcela fixa e uma parcela maior proporcionalmente será de uma parcela variável atribuída ou vinculada àquele ganho que será obtido. Obviamente, essa parcela variável fica prejudicada ou muito diminuída, ou pode até não ocorrer, se nós não conseguirmos provar em conjunto com o cliente ou provar para o cliente que aquele objetivo inicial de aumento de produtividade, de redução de custos operacionais, de aumento de faturamento, de aumento de receita, de aumento de margem de contribuição foi de fato conquistado. Então vejam, há muitas outras formas, há muitos outros modelos que podem ser pensados antes de simplesmente estabelecer um valor, arbitrar um valor baseado nas horas técnicas. Até porque você sabe muito bem que o valor de uma consultoria, quando a gente fala em valor, é valor percebido, ele precisa contemplar este valor percebido, essa percepção do cliente, precisa remunerar o consultor ou os consultores que atuam no projeto, precisa, obviamente, pagar os impostos incidentes sobre esse faturamento e precisa de uma pequena margem, além de reserva para pagar os custos operacionais ou as despesas de logística, se isso não couber ao cliente nesse projeto. Por isso eu comentei antes que uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade para nós estruturarmos a precificação de uma forma antecipatória e planejada é muito importante para que nós não sejamos pegos no contrapé. E quando o cliente disser, ok, proposta solicitada, ok, qual é o preço, qual é o valor de investimento, quero uma proposta técnica e comercial até amanhã, para que isso não nos deixe ansioso e para que nós já tenhamos alguns mecanismos. Muitíssimo importante, obviamente, é fundamental nós termos algumas balizas e o mercado pode nos ajudar. Nós não podemos ficar muito fora do mercado, né? Nós precisamos ter uma baliza de empresas ou de consultorias similares, não vamos chamar de concorrentes. Eu não acredito em concorrência na consultoria organizacional, eu acredito em complementação de competências, já falei isso em outros vídeos. Então, em outras consultorias nós podemos buscar referenciais. Não esquecendo de, ao apresentar essa proposta técnica e comercial, termos muita confiança, demonstrarmos muita segurança, enfatizarmos todos os nossos pontos positivos, enfatizarmos todos os nossos diferenciais que nos diferenciam de outras consultorias e porque esse cliente estará muito mais bem amparado, muito melhor amparado conosco como empresa
de consultoria. A precificação em consultoria organizacional é fator importantíssimo. Muitas vezes a proposta técnica já está ganha, você já fez valer os seus argumentos, mas pelo fato de estar cobrando pouco, cobrando baixo, se subvalorizando, o cliente pode ficar desconfiado exatamente disso. Então, preste muita atenção, esteja conosco nos próximos vídeos, principalmente se você quer saber como estruturar uma proposta técnica e comercial, porque é sobre isso que nós falaremos nos próximos vídeos. Foi um prazer ter estado com vocês nesse vídeo. Se você curtiu, nos segue, comenta, curte, compartilha, fica muito à vontade para distribuir esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.